CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. São 10 horas e 42 minutos agora. Olha só, a Lifetime está realizando aqui em Campo Grande um evento, vai realizar amanhã, na terça-feira, às 7 horas da noite. Um evento em que será apresentado as novas oportunidades de investimentos num país, no Brasil, de juros baixos e também de otimismo econômico. Vai acontecer uma palestra objetiva, bastante recheada de informações relativas a temas que interessam a você que está acompanhando aqui a CBN. Você vai ter acesso às melhores formas para impulsionar, rentabilizar, maximizar os seus investimentos. Essa palestra vai ser proferida aí pelo André Pauleto e pelo René Xavier, que são assessores de investimentos da Lifetime, que estão aqui conosco agora na bancada. Bom dia, André. Bom dia, Otávio. Bom dia, René. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da rádio. Eu queria, André, que você começasse dizendo o conteúdo, qual a importância, como é que vocês vão desenvolver essa palestra, para qual público. Queria que você começasse dando já umas dicas para a gente aqui. Panorama geral do evento. Não, tá ótimo. O evento, ele vamos dizer assim, a razão dele existir é muito uma mudança econômica que vem ocorrendo no Brasil e uma mudança no mercado de investimentos. Tá? Então, a gente tem aí o Brasil... Isso por conta da eleição? Também. Tá? Mas também condições econômicas que, independente das eleições, já vinham se estabilizando, como juros baixos, a inflação mais baixa. Então, já há algum tempo, a renda fixa, por exemplo, as aplicações mais tradicionais, o brasileiro como a poupança, entre outras, ela já não vem remunerando o brasileiro como há décadas atrás. Que sempre foi muito acostumado com os juros bastante generosos, vamos dizer assim. Então... o intuito é realmente apresentar para o investidor alternativas que estejam além da renda fixa e que são plenamente viáveis para qualquer tipo de investidor hoje planejar seus investimentos para médio prazo ou mesmo aposentadoria. Qual vai ser o seu tema, René? Bom, o meu tema vai ser sobre ações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado que tem toda uma mística, né? Em volta dele. O mercado... Quebrar isso é um desafio, né? Mas isso vem acontecendo, né? Com certeza. Eu acho que o investidor ele tem que entender primeiramente que as ações nada mais são do que empresas, né? E você investindo em ações, você vai ser um sócio pequenininho ali de uma grande empresa sólida, que tem toda a condição de ser uma empresa que tem uma perspectiva aí de crescimento, pode ser um banco, pode ser varejo, pode ser de tudo um pouco, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esse mercado que cria um pouco mais de mística aí no investidor. E o André vai falar mais sobre fundos de imóveis. André, o brasileiro tem saído aí pouco a pouco da renda fixa. Isso a gente tem também, são números aí. Porque a Bolsa de Valores, ela representa também uma boa opção de investimento. Para 2019, na sua avaliação? Nós acreditamos que sim, né? Isso aí não é exatamente uma recomendação de investimento, mas é muito importante. Nem uma regra, nem uma norma também. Não é uma regra. O investidor ele tem que pensar muito no perfil dele. Então é natural que o investidor mais conservador tenha mais renda fixa na sua carteira. Mas nada impede que ele tenha investimentos como investimentos de ações ligados à Bolsa de Valores, em que ele está ligado a boas empresas que tendem a crescer no longo prazo, e isso vai dar uma rentabilidade bem... geralmente dá uma rentabilidade bem superior à renda fixa se você pensar em prazos maiores. Então, ela faz muito sentido, sim, para quem está pensando a médio e longo prazo. E 2019, com essa retomada econômica, a gente vê isso também com muitos bons olhos. E os fundos imobiliários? Na parte de fundos imobiliários, o que eu tenho a dizer é bem simples, Otávio. Essa é basicamente um grande instrumento de investimentos que a maioria da população ainda pouco conhece. E você pode ter certeza que daqui a alguns anos esse panorama no mercado vai mudar demais. Então hoje você não tem aí nem 200 mil CPFs ou pessoas investindo em fundos imobiliários no Brasil. Enquanto investimentos em imóveis diretamente você tem de monte, em todas as cidades. Mas ele é um grande instrumento para qualquer investidor, seja pequeno ou grande, ficar com o seu patrimônio atrelado a imóveis de uma maneira diversificada e com bastante qualidade. A gente falou em bolsa agora há pouco. É só para grande investidor? É para pequeno investidor também? São ações arriscadas? Esse mercado vai estar em alta mesmo ano que vem? Ou seja, qualquer cidadão que tiver um mínimo ali de recurso e quiser buscar esses investimentos pode também? Mas é preciso aprender? E essa palestra vai tratar bem disso? Não, com certeza, viu, Otávio? Como eu falei, o investidor tem que entender que ações nada mais são do que empresas.
E tem ações aí a R$40, R$50, valores pequenos, lógico. Tem que fazer um sentido. Mas todo mundo quer saber o segredo do sucesso. Que empresa que eu vou investir? Bom, aí a gente tem o desafio, né? Exato. A gente possui alguns analistas que nos dão suporte nesse sentido. A gente até evita, né, André, falar um pouco de quais são as ações que a gente mais tem enxergado, lógico. Sim. Agora, num cenário de retomada econômica que a gente está acreditando que pode ocorrer, todas as ações que são mais conectadas ali ao governo, elas possuem uma tendência maior aí de crescimento. Mas é muito importante, tanto o pequeno quanto o grande investidor, se ele estiver investindo para prazo mais longo, que eu, inclusive, sou muito mais fã do que o curtíssimo prazo, identificar naquelas empresas uma solidez de quê? De lucro consistente, de receita recorrente, se a empresa ela te atende como sócio minoritário, se ela se importa com você. Porque não adianta você também ser sócio de uma empresa que não te dá informação adequada, se você liga, ninguém te atende. Então, entenda que você vai ser um pequeno investidor dentro daquela empresa. Pode ser, poxa, tem investidor que gosta de tomar uma cervejinha, por que não ser sócio da Ambev? Né? Tem gente que é cliente do Banco Bradesco, Itaú, paga ali tarifas e tarifas para o banco e ele não investe dentro daquele banco, dentro dos lucros que são bastante grandes, né? Então, a gente às vezes fica muito assustado, né, e surpreso com como essas empresas crescem e geram lucros, e as pessoas às vezes não percebem que a Bolsa de Valores é justamente um instrumento para que um pequeno investidor seja um pequeno dono de uma empresa dessa. É preciso fazer avaliações também, é preciso estar informado, né? Porque algumas empresas tradicionais, se aquilo é mais seguro, você tem as startups, as grandes empresas de tecnologia que de repente ganham valor da noite para o dia, ou às vezes são riscos também. E para compreender isso é uma aula, né? É uma sequência de vida, não é uma palestra, não é um investimento. É preciso que você cuide do seu dinheiro como cuida da sua saúde, às vezes, né? A gente tem que, como mais uma vez, eu gosto de falar que as ações elas são meras empresas e a Bolsa de Valor é um cartório. Você vai lá e compra. Inclusive o próprio Warren Buffett fala disso. Eu não compro ações, eu compro empresas e a Bolsa de Valores é apenas um cartório para mim onde eu vou lá e compro minhas ações. Mas é muito importante, friso de novo, se a pessoa visa prazos mais longos, e outra, a própria ação, a própria empresa, ela divulga resultado trimestral. Ela é obrigada por lei, pela CVM, a divulgar resultado, a te dar uma série de informações para você saber se continua posicionado ou não, né, que são os informes trimestrais das empresas. Então, você tem bastante informação, lógico, identificar ali o economês, saber, poxa, o que é um EBITDA, o que é um múltiplo, é um pouco desafiante para o investidor, mas com um pouquinho de estudo, um pouquinho, né, de incentivo. O Otávio foi muito feliz falando que não é uma palestra, ou mesmo um curso que vai habilitar perfeitamente o investidor a investir em ações, mas até porque isso é um processo. Exato. E não é um processo apenas de ganho técnico, de habilidade em investir em ações e analisar empresas, mas também na parte psicológica. Então, o investidor tem que saber lidar com isso. Primeiro está na parte em casa, a poupança. Não adianta nada não poupar se você quer investir. Se você poupar pouco, pode ter a melhor empresa possível, você vai acabar não acumulando patrimônio ao longo da vida. Então, esse é um ponto. O outro ponto é essa questão realmente psicológica de entender o perfil do investimento. Uma ação ela vai cair, ela vai subir, mas se você fizer boas escolhas diversificadas, com auxílio de um profissional ou estudando por conta própria, você tem grandes chances de ter realmente um acúmulo de patrimônio ao longo dos anos. André, a gente vem de um período de turbulência no país. 15, 2016, 2017. Nós estamos há 2 semanas de acabar 2018. 2019. Fala um pouquinho para a gente qual é a expectativa do mercado para a questão econômica, principalmente. Tá. Na parte econômica, a gente tem ainda um panorama de manutenção na parte de alguns indicadores. Está todo mundo apostando que o Brasil, no dia 2 de janeiro, vai virar um país de primeiro mundo. E não é assim, né? Com certeza não é assim, né? Então, desde a eleição, a gente já vem alertando todos aí com relação a essa questão de que não é da água para o vinho essa mudança. Naturalmente, você tem que passar reformas após essa eleição acontecer, reformas que aqueles eleitores que elegeram aí o candidato Bolsonaro espero que aconteça. O mercado também gosta dessas reformas, mas a viabilidade delas é que a gente vai querer pôr em xeque e analisar aí ao longo do primeiro trimestre, principalmente. Alguns indicadores econômicos eles devem se manter, essa aí é a tendência, as projeções, se você olhar o Boletim Focus do Banco Central, que faz uma pesquisa com economistas com relação a esses indicadores econômicos, como taxa de juros, inflação. Então, a gente vê eles como se mantendo num bom panorama, num bom momento, esses indicadores,
mas além disso a gente vê muito na parte estrutural uma possibilidade de crescimento. Então hoje a economia brasileira ela tem uma, vamos dizer assim, uma defasagem, uma capacidade ociosa que pode ser utilizada sem grandes investimentos para fazer o país crescer. Ela vinha ali dormente. Então, se essas mudanças, essas reformas realmente acontecem, a gente tem tudo aí para que essas empresas que estão hoje na Bolsa, ou os próprios fundos imobiliários, apresentarem crescimento, pagarem bons dividendos ou rendas de aluguel para o investidor. René, engana-se quem pensa que vocês que atuam no mercado financeiro só entendem de economia. Ou vocês entendem muito de política, ou fica complicado também, né? A gente tem que entender um pouquinho de tudo, na verdade, até psicologia. Porque viu, uma Otávio? coisa está ligada à outra, né? Se você pega, por exemplo, a equipe econômica do Bolsonaro, o time que vai gerir a economia, é preciso compreender onde esses caras querem chegar até para você avaliar investimentos futuros, né? Exato. Acho que o André ele falou bastante até sobre isso. Mas a gente tem um desafio muito grande aí para esse governo, né? O desafio ele não inibe o grande salto que o Brasil ele pode dar aí nos próximos 4 anos. A gente tem um desafio externo agora, Estados Unidos, China brigando. Isso aí reflete naturalmente aqui na nossa bolsa, no dólar, acaba sacudindo um pouco. Mas o Brasil, o case Brasil, ele está muito propenso realmente a uma alta, se tudo que o André falou, se todas essas estratégias de privatização, até mesmo a consolidação de algumas mudanças fiscais. Hoje está rolando aí a mudança do imposto IVA, né, que é o imposto sobre valor agregado. Então, todas essas defendido propostas... por muitos. Exato. É muito bom isso para a gente vê com bons olhos. E a gente está, como o André falou, a gente está saindo agora de juros baixos. O governo Michel Temer deixou o governo agora que o Bolsonaro vai assumir com juros baixos. Isso é muito bom. Com uma inflação tecnicamente aí controlada, então a gente não está falando mais de 2014, quando a inflação batia lá 11%, 10%. E a gente tem uma Selic baixa também? Exato. 6,20%. E esse movimento de inflação controlada, não falo baixo, mas inflação controlada, a Selic relativamente baixa. Se a gente tem um cenário amigável lá fora, a gente consegue deslanchar com alguma facilidade. Leitura legal. A gente tem ali um desafio externo e o cenário externo tá bom. O cenário externo está com um desafio um pouco grande, aí um pouco maior por conta dos Estados Unidos e China. Sim. São os dois players aí que realmente movimentam a economia mundial. Estados Unidos está subindo juros, isso impacta diretamente o nosso dólar. Gringo sai daqui da bolsa. Mas acontece que a gente está construindo uma porta com os Estados Unidos também. Exatamente. Né? Pode ter algum fator aí que pode... Então, no geral, a gente vê que, embora o setor externo esteja passando por talvez o início de uma estabilização econômica, aqui no Brasil a gente tem tudo para dar muito certo. Lógico, o Bolsonaro tem aí quase 250 bilhões de dívida para pagar, pelo menos em 4 anos. Está sendo cogitado aí privatizações, toda uma mudança estrutural de tributos, mas se pelo menos, eu falo isso uma percepção própria, eu como economista, se pelo menos ali uns 40% disso o Bolsonaro conseguir emplacar no primeiro ano ou próximo ali de meados do ano que vem, a gente tem tudo para ter uma bolsa aí pelo menos segundo alguns analistas, né, a 120, 100 mil pontos de maneira bem fácil. André, essa palestra, eu queria que você falasse um pouco dela, quem pode participar. Eu queria que você fizesse o convite, né? Para o ouvinte da CBN que está acompanhando vocês agora. Bom, quero realmente fazer um convite a todos aqueles que estão preocupados com o seu acúmulo de patrimônio, seus investimentos, pensar na aposentadoria. A gente já é um tema que se debate há algum tempo e é necessário hoje que o investidor faça o seu próprio pé de meia, vamos dizer assim. A gente vai apresentar realmente soluções muito viáveis para que ele possa fazer esse acúmulo. Tá? Então, o foco da palestra, como foi dito no início, ele tem a apresentação sobre o mercado de ações, como investir em boas empresas, né? Quem quer se tornar sócio de empresas como Ambev, que o René citou, bancos, empresas do ramo de energia. Existem muitas empresas no Brasil que pode contar com esses investidores. E também a parte de fundos imobiliários. Então, hoje o mercado está repleto de investidores que investem diretamente em imóveis e vão passar a conhecer esse instrumento que diversifica muito a carteira dos investidores. Ele é bastante democrático, porque com uma centena de reais você já consegue investir no fundo imobiliário. Então, é uma palestra aberta para todos aqueles que querem aprender a investir melhor, conhecer 2 alternativas bastante sólidas para investimentos. A gente está com inscrições ocorrendo aí no site lifetimeinvest.com.br/evento. Tá? O investidor pode ir lá adquirir seu ingresso através desse site ou ligando também no nosso escritório, que é 3213
7480. 3213-7480. Exatamente. Perfeito. Bem, amanhã às 19 horas. 19 horas. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Renê, pela presença. E com certeza vai ser um grande evento importante para poder esclarecer e, acima de tudo, nos dar aí visões e perspectivas para 2019. Agradeço aí, Otávio, Rádio CBN, parceira nossa. Agradeço demais o convite. Eu que agradeço o convite também. Estaremos lá com vocês. Conversei com o André Pauleto e o Renê Xavier, assessores de investimento da Lifetime. XP Investimentos. 10h57 em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.